Senhoras e senhores cidadãos de União Vitória aqui presentes, senhores vereadores, membros da mesa diretora, eu desejo uma boa tarde a todos vocês. Todos aqui já sabem que eu já exprimi diversas vezes a minha opinião sobre a carga tributária em nosso país. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo. Nós cobramos mais impostos que o Japão, mais impostos que os Estados Unidos e de todos os países emergentes. Alguns países da Europa cobram menos que nós. A exemplo, que cobram mais do que nós. A Suécia, a Noruega. Contudo, lá a taxa tributária é alta, mas a contrapartida do governo é altíssima. Então, nesses países europeus, eles pagam os impostos, mas sabem que vão ter um retorno elevado, um retorno alto do que estão pagando. Então, diante desse preâmbulo, vocês já perceberam que eu sou favorável à diminuição de impostos. Hoje, nós vamos votar um projeto de lei complementar, o 4/2014, que rege sobre isso, sobre a diminuição de impostos para uma categoria, que é o imposto sobre serviços, e também a revisão do valor venal, que é a base de cálculo do IPTU para algumas regiões. Desde o começo do meu mandato, eu entendo profícuo fazer um resumo, uma síntese das leis para as pessoas que estão em casa e até as pessoas que estão aqui nos acompanhando entendam que vai ser votado. Porque muitas vezes elas só escutam números de projetos, mas não tem em mãos o teor dessas leis. E para explicar a lei de hoje, nós precisamos entender um pouquinho sobre dois impostos municipais. Um já é totalmente divulgado, um já é totalmente conhecido, já é notório, que é o IPTU. Hoje, o IPTU é o carro-chefe na maioria dos municípios brasileiros, mas assim não deveria de ser, porque o imposto que mais cresce naqueles municípios que tem uma máquina eficiente de arrecadação é o imposto sobre serviços, é o ISS. O ISS, como todos os impostos, tem natureza constitucional. Ele está inserido no artigo 156 da Constituição, que rege que o município pode implantar e é o responsável pela cobrança do imposto sobre serviços. Mas, como eu sempre falo, que o município, infelizmente, é o primo pobre dessa relação Estado-União, o famoso Pacto Federativo, o município não tem total liberdade na implantação desse benefício, desse imposto, desculpa. Eu dou um exemplo. Em 1997, foi a primeira gestão do prefeito Pedro Ivo. E ele, com a sua equipe de governo, mais precisamente o Ricardo Dragoni, que é da tributação, o Maris Lomp, que é da administração e finanças, eles entenderam que devia modernizar a máquina de arrecadação do União da Vitória. Em 97, essa Câmara de Vereadores aprovou uma lei criando o cargo de auditor fiscal, fato inédito no União da Vitória. E foram estabelecidas 3 vagas para auditores fiscais, concurso superior, e algumas vagas para fiscal de tributos. Primeiramente, foram chamados auditores para renovar a nossa legislação tributária e depois os fiscais para atuar no campo. Diante disso, na época passou nesse concurso 3 vagas, passou Ronaldo Ozon, carioca, passou Carlos Chicuto, de Paranavaí, e eu, aqui de União da Vitória. Quando a gente chegou no município, a gente percebeu que o ISS é um dos impostos mais difíceis de se tratar. É um imposto, se você vai pesquisar jurisprudência, é o que mais tem teses de todas as formas e de todos os lados
diante a intangibilidade desse imposto, a dificuldade de fiscalização e a dificuldade de você mencionar o que é um serviço. A mercadoria é tranquilo. Você sabe que se compra um pacote de arroz, um pacote de açúcar, você vai pagar o ICMS, está ali definido. Mas o serviço, quando você pega uma questão prática, você vai verificar a dificuldade que é. E é por isso que hoje nós estamos votando essa lei dos cartórios, diante de tudo que aconteceu desde aquela época de 1997. O concurso, as vagas foram criadas em 97, em 98 realizado o concurso, e já em 98 fomos chamados para assumir a auditoria fiscal. O professor Ronaldo Zon é o que tinha mais experiência na área. Então, ele era o chefe do setor, pela experiência e técnica que a gente aprendeu muito com o professor Ronaldo. Primeiramente, nós tivemos que reformar a lei tributária. Assim foi criado, em 98, o novo Código Tributário Municipal 2628/98. Nesse código, a gente criou o TIAF, que era um termo de início de ação fiscal. E logo após, já começamos ações fiscais contra as grandes empresas. Primeiro, as concessionárias de serviços públicos, Copel, Sanepar. Os segundos foram os bancos. Todos os bancos que tinham na época na cidade, todos foram fiscalizados através do TIAF. E também, o município, a gente percebeu que tinha municípios, o ISS era 5% a alíquota máxima. Existiam municípios que cobravam 10%, 15% das agências bancárias. E nem por isso, naquele município, a tarifa do extrato era mais cara que aqui, porque a tarifa era nacional. O banco fazia uma tarifa para o Brasil inteiro. Então, municípios cobravam 15% de ISS e na Vitória apenas 5%. Nós fizemos a alíquota de 10%. E diversas outras atitudes perante os grandes contribuintes no primeiro ano. A gente passou de uma arrecadação, no ano de 98, de R$500 mil na época, para R$1.100.000 em 99. Só com a criação dos cargos do auditor fiscal, a mudança na legislação tributária e a cobrança dos grandes contribuintes, caso os bancos. Mas para você ver como eu falei que o município não tem tanta liberdade, em 2003 foi publicada uma lei complementar, a 116 de 2003. E essa lei complementar falava o seguinte: nenhum município pode obter ou valorar uma alíquota no ISS maior que 5%. Ou seja, o lobby dos bancos deu certo e retornou a 5% para todos os serviços. Um pouquinho antes desta lei 116 de 2003, a Constituição também foi alterada. Foi feita uma emenda constitucional dizendo que a alíquota mínima seria 2%. Então ficou entre 2% a 5%. Eu falo isso porque eu escutei alguém comentando aqui sobre a empresa Piedade, que talvez para diminuir o preço da passagem, quando tinha discussão, podia fazer a alíquota do ISS de 1% ou 0,5%. Não é possível, porque a alíquota mínima é 2% e a máxima é 5%, preceito constitucional ou lei complementar federal. Como saiu a nova cartilha federal do ISS, essa lei complementar 116 de 2003, nós fomos obrigados a elaborar um novo Código Tributário, porque mudou totalmente a lista de serviços. A lista de serviços vem acoplada à lei federal, dizendo o que é serviço, o que não é, o que vai ser cobrado, o que não pode ser cobrado. E essa lista, muitos defendem que ela é taxativa, porém, outra parte da jurisprudência entende que ela é exemplificativa, que pode, dentro da sua verticalidade, pegar outros exemplos de serviços parecidos e efetuar a cobrança. Na nova lista de serviços, que foi implementada os serviços notariais, serviços de cartórios, nessa nova lista de serviços. Contudo, publicado o novo Código Tributário no final do ano de 2003,
e mandado todos os boletos para as empresas pagarem, inclusive os cartórios entraram com mandado de segurança. Entraram com mandado de segurança, alegando a imunidade recíproca da Constituição Federal, do artigo 150, dizendo que eles prestam imunos público e são um órgão dotado de utilidade pública, serviços públicos, e não poderiam ser taxados com ISS. O cartório, a priori, no início da ação aqui, o juiz da época deu o mandato, concedeu a segurança e os cartórios não recolheram o ISS, Imposto sobre Serviço. Todos os cartorários juntos entraram em ação e foram vencedor aqui no município de Ana Vitória. O mérito não tinha sido julgado. E até hoje eu não sei o que deu o mérito desta ação. Porque eu fiz um concurso no governo federal e fui trabalhar no cartório eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Eu saí do município da Vitória e não acompanhei mais o processo. Mas esta lei foi considerada legal, constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu não sei o caso concreto deste processo, qual que foi a resolução dele. Contudo, no final, os municípios saíram vencedores e hoje os cartórios, eu digo hoje, pela maioria da jurisprudência. Pode haver novos processos com novos argumentos e não continuar de pé esta decisão. Mas o STF entendeu que, apesar que o cartório de registro seja prestado de forma do artigo 236 da Constituição, que é serviço público por delegação do poder público, essa condição não é suficiente para resguardá-los da possibilidade de sofrer a tributação. Aqui você vendo o julgamento do caso, o Joaquim Barbosa e outros ministros, pelo menos Joaquim Barbosa, ele foi feliz, porque os cartórios tinham essa tese de que eles tinham a imunidade por ser serviço público. Mas eles não tinham imunidade no imposto de renda. Como que dá imunidade do municipal e não do federal? Não poderia. Serviço público, a concessionária Piedade presta também. Serviço público, outras profissões prestam, a Sanepar, a Copel. Por mais que o serviço no cartório seja um serviço totalmente relevante, totalmente importante para as relações do direito dia a dia, no final o STF entendeu que não, que é um serviço público, mas é uma delegação pública, então ela não tem a mesma tratamento tributário de imunidade que tem o Estado, que tem o município e que tem o governo federal. Então, é por isso que nós chegamos hoje, depois de 10 anos da inserção deles na lista, discutindo a questão dos cartórios, porque o ISS não é um imposto fácil, é um imposto que tem discussões, tem vertentes de todos os lados. Inclusive, construção civil. Hoje, em Ana Vitória, a alíquota da construção civil é 2,5%, 2,5%. Mas é totalmente difícil você fiscalizar o que é serviço dentro de uma construção civil e o que é obra, o que é material embutido naquela obra. Porque a construtora, ela é isenta do ICMS, mas ela vai numa empresa e compra o material que vai ser agregado, acoplado, fixado na obra, e aquilo, quando ela fala para o cliente o total daquela prestação do serviço, tem um material embutido, não é só um serviço. Então, eu digo, o ISS é muito difícil, e até hoje é o imposto que mais gera dúvidas e que mais gera discussões. Então, só para explicar, povo de Ana Vitória aqui presente, senhores vereadores, o fato da demora de toda essa resolução dos serviços cartorários, que todos entendemos como um serviço muito importante, é um serviço que vai colocar uma responsabilidade dentro
da questão de garantir uma publicidade, de garantir uma efetividade, uma autenticidade às relações jurídicas, à compra e venda do imóvel, principalmente essa questão do registro de casamentos, nascimentos, pactos, documentos. Então, eu entendo sim, e já vem da minha essência, essa questão que sempre que vir um projeto de lei que tencione, que tenda a diminuir a tributação, seja de qual for, eu acho que nós devemos estudar a matéria e votar favorável, salvo que se venha comprometer outras pessoas. E aqui não tem comprometimento nenhum de terceiros, entendo que sim, devemos votar favorável a esta lei, e a nossa tabela daí aprovada no passado ficaria da seguinte forma: construção civil 2,5%, por exemplo, presidente, construção civil 2,5%, transporte coletivo urbano 2%, serviços de plano de saúde 3%. Entrariam aqui um novo quadrinho com cartórios, serviços notariais 3% e demais serviços 5%. O que nós só devemos atentar daqui para frente, que outras categorias vão nos procurar. Existem outras categorias que já estão se mobilizando também para ter uma efetiva redução. E nós temos que escutar todos. Temos que escutar todas as categorias da melhor forma possível para fazer uma justiça social e aplicar equidade em todos os casos. Todos os casos devem ser tratados da mesma forma, com a mesma rapidez e, se possível, com a mesma justiça fiscal e social. Muito obrigado e boa noite a todos.